Nós, nesse mês, estamos conversando sobre a nossa identidade em Cristo. Como servos de Deus, como nós devemos viver, a quem devemos imitar, quem devemos aparecer, e por isso é importante nós compreendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Estudando um pouco sobre esse tema, sobre identidade, sempre vem a pergunta, né? Quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos? Essas perguntas fazem aqueles que não conhecem a Deus, porque nós sabemos de onde viemos, sabemos quem somos e sabemos para onde vamos. No entanto, algumas demandas que a sociedade impõe, seja para os incrédulos, quanto para também a vida eclesiástica. E às vezes a gente não atenta a isso, e por essa falta de compreensão da nossa identidade, nós somos influenciados por outras demandas que tentam nos tirar do caminho do Senhor. Por isso eu gostaria de tratar 3 exemplos dessa demanda que o mundo impõe. 2 que pode nos atrapalhar, mas uma que nos dirige aos braços de Deus. A primeira demanda que nós vemos na nossa sociedade é aquela que as pessoas impõem para nós sermos aquilo que os outros querem que eu seja. Desde pequenos somos bombardeados com isso, de ser aquilo que os outros querem que eu seja. Os pais imprimem isso no filho. Olha, você vai ser isso ou vai ser aquilo, mostra, impõe sobre a vida dos filhos. Também as mídias sociais, televisivas e tudo mais, impõem e querem imprimir um tipo de vida que não é a vida que eu devia viver. E por causa disso, aquilo que fazem, aquilo que querem imprimir, aquilo que eu seja, gera em nós um desconforto, algumas amarras que impedem de ser realmente o que eu preciso ser. Por isso nós devemos ter esse cuidado. Isso pode nos levar a uma escravidão, porque queremos corresponder àqueles que desejam que sejamos o que eles querem. A gente pode passar a vida inteira tentando ser o que os outros querem, e que a gente, tentando fazer isso, vamos nos frustrar. Quantas pessoas frustradas, porque tentam ser aquilo que os outros querem que eles sejam, ou mais ainda, né, aquilo que a mídia pede para que eu seja. Há uma outra demanda, parece até boa, correta, no entanto há alguns problemas. A outra demanda é eu ser o que eu quero ser. Eu não quero ser o que as pessoas querem que eu seja, mas eu quero ser o que eu quero, o que eu desejo. É isso que eu desejo e eu vou ser aquilo que eu quero. Eu não quero que ninguém imponha algo sobre mim. Eu tenho a minha liberdade, eu tenho os meus desafios, eu tenho a minha oportunidade e eu vou ser o que eu quero ser e não importa o que as pessoas vão dizer. Isso é um problema, porque assim como outra demanda nos aprisiona, essa também, porque nós nunca conseguimos alcançar aquilo que realmente nós queremos ser, e nos frustramos, nos decepcionamos, ficamos arrasados, entristecidos, porque nós não conseguimos suprir essas demandas do nosso coração. Há essas 2 lutas, em querer ser aquilo que os outros querem que eu seja, ou ser o que realmente eu quero ser. Interessante que nas Escrituras, nós vemos isso. Alguém que queria ser o que não era, e por não ser o que ele era, e ter uma demanda de ser uma outra pessoa, gerou conflitos terríveis na vida dele. E nós vemos aqui a história dessa família preciosa. Vamos lá, vamos lá, eu consigo. Mais um. Passa aí para mim, por favor. Aí. A história de Jacó. Olha só,
Jacó foi levar comida para o pai, e o pai pergunta: quem é você? Eu sou Esaú. Essa história, Isaac já está velhinho, cego, sabe que pronto vai morrer, e ele quer abençoar o seu filho mais velho, Esaú. Mas Rebeca sabia que quando ela estava grávida de gêmeos, de Esaú e Jacó, Deus havia dito que o maior, o mais velho, seria servo do menor. E estava passando os anos, estava passando o tempo, e nada dela ver que o maior ia servir o melhor. Por isso, ela tenta dar uma ajuda a Deus, cooperar com Deus, na promessa que Deus tinha feito a ela. E ela ouve que Isaac está falando com Esaú, que olha, já estou para morrer, eu vou pedir um favor para você, vai caçar, mata um animal, cozinha e traz aqui para mim, depois de comer eu vou abençoar você. A bênção vai estar sobre você. Rebeca ouve e chama Jacó. Jacó, seu irmão Esaú vai receber a bênção hoje. E pega 2 cabritos aí, eu vou preparar, e quando estiver pronto, você apresenta ao seu pai. Mas mãe, ele vai desconfiar, o pai vai desconfiar, é cego, mas sabe das coisas. Não, você vai pôr a roupa do seu irmão. Você vai se parecer com o seu irmão. Você vai ser o seu irmão. E põe também uns pelos nas mãos e na nuca, caso ele passar a mão, porque Esaú é peludo e você é liso. E ela faz isso antes que Esaú chega. E o pai fala, Jacó levou a comida para o pai e disse, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Isaque. Quem é você? Esaú ou Jacó? Jacó disse, sou Esaú, seu filho mais velho. Rebeca sempre quis que Jacó fosse Esaú. Jacó sempre quis ser Esaú. E por causa disso, buscando uma mentira para receber a bênção do pai, e ele recebe por causa disso, ele nunca se encontra na vida. Uma vida de lutas, tribulações, enganando e sendo enganado, porque ele sempre quis ser aquilo que desejavam que ele seria. E ele mesmo querendo ser uma outra pessoa que não é ele. E muitas vezes nós ficamos assim, às vezes querendo ajudar Deus, espelhamos em alguém e queremos ser aquela pessoa. Isso distorce toda a nossa identidade e o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, é um perigo muito grande nós queremos ser o que os outros querem que eu seja, e de eu ser quem eu quero ser. A terceira via é quem Deus quer que eu seja. Quem é a pessoa que Deus quer que você seja? Porque isso muda tudo. Isso transforma a nossa vida. Muitas vezes estamos perdidos na nossa identidade, nos nossos propósitos, na nossa caminhada, porque queremos buscar os nossos próprios prazeres, nossos próprios interesses, nossa própria caminhada, ou a caminhada de outros, e nos esquecemos de buscar aquilo que Deus quer que eu seja. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Porque esse plano de Deus para a minha vida é o melhor. E para isso Deus nos cria. Para isso Deus nos salva. E para compreender a nossa identidade em Cristo, é que eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto maravilhoso. Podia pegar outros textos de Gálatas, do texto que lemos logo no começo do Evangelho de João, falando da nossa filiação. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse texto de Efésios, capítulo de número 1. Passa aí para mim. Quando eu pedir, passa. Isso. Efésios 1, de 3 a 14, diz assim a palavra do Senhor.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de sorte de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos que o Senhor nos instrua nessa noite, e que possamos compreender o propósito do Senhor para nós, e a vontade do Senhor para a nossa vida. Nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua grandeza, a Tua beleza, e saber para o que e como e qual o propósito o Senhor nos salvou, nos abençoou, nos escolheu e nos tornou filho. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. Ilumine o nosso entendimento. Não deixe, ó Pai, a minha vida empobrecer a Tua palavra, mas que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração e haja transformação. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está preso, e ele vai falar qual é o propósito da igreja, nela e através dela. O que Deus almeja e deseja com a sua igreja, e o que Deus quer fazer através da sua igreja. O que Deus quer fazer em mim e através de mim. Como eu devo viver o meu dia a dia diante do Senhor. E para isso nos dá uma certa orientação de quem nós somos em Cristo. 3 vezes o texto enfatiza em Cristo. Porque tudo que nós somos vem em decorrência daquilo que Deus fez em nós através de Cristo Jesus. Nós somos salvos em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo. Eu oro pelos méritos de Cristo. Nós temos o Espírito Santo por causa da obra de Cristo em nós. E por isso essa ênfase de nós buscarmos nos parecer e ter a nossa identidade em Cristo Jesus. E a primeira lição, a gente vê aqui que o texto está dividido em 3 partes. E ele dá essa ênfase, né? E sempre falando daquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, com um propósito. E ele fala que Deus nos predestinou para o louvor da sua glória. Jesus Cristo vem nos salvar para o louvor da glória do nosso Deus. E o Espírito Santo nos sela para o louvor da glória do nosso Deus. Por isso a Trindade está presente aqui, imprimindo em nós aquilo que Deus quer que eu seja, que você seja, que nós sejamos diante do Senhor. E essa é a verdadeira identidade. É dessa maneira que nós devemos viver. Primeira lição que nós temos, passa aí para mim, e aprendemos é que nós somos escolhidos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele.
Meus irmãos, a doutrina da eleição é uma das doutrinas mais confortantes que nós temos. Desse Deus maravilhoso, que antes da fundação do mundo, decidiu me amar, decidiu me escolher, de bilhões de pessoas. Deus olhou para mim, Deus olhou para você, escolheu você. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, que nós vemos aqui na palavra do Senhor, do nosso Deus. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, meus irmãos. Nós somos eleitos de Deus. Deus, o Pai, é o autor da eleição. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus é quem nos escolheu. Deus não previu que eu ia crer para aceitar a Jesus. Não, Deus me escolheu para que eu pudesse aceitar a Jesus. É incondicional. E Ele faz isso por amor. Deus, em seu amor, é quem procura os pecadores. Deus não nos escolheu porque previu que creríamos em Jesus. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A eleição divina é incondicional. Isso é tremendo. É isso que Paulo quer mostrar à igreja, que a nossa identidade parte de Deus, parte do coração de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já havia me escolhido. O salmista, no Salmo 137, diz mais ainda, que todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Deus escreveu a minha história. Deus escreveu a minha vida. Apesar dos meus erros, apesar dos meus pecados, desobedecendo o Senhor sempre me trazendo para o propósito dEle, para a glória dEle, para aquilo que Ele determinou que eu fosse. Ser parecido com Cristo Jesus. Deus te escolheu. Deus escolheu a mim. Que privilégio, que bênção. Quanto mais estudo sobre essa eleição incondicional, mais amo esse Deus. O que Ele viu em mim? O que tenho eu para eu ser o escolhido? Para não estar gastando a minha vida, perdendo a minha vida em coisas que não agradam ao Senhor. O que moveu o coração de Deus para, em 1990, agosto de 1990, Ele impactar o meu coração. Eu resistindo, mas não tem como resistir o chamado de Deus. E na hora certa Ele abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, quebra as minhas pernas para eu me dobrar diante dEle e confessar Ele como meu único Senhor e Salvador. Que privilégio! Nós somos escolhidos para sermos santos diante dEle. Eu não sou obra do acaso. Deus planejou a minha vida. Deus planejou a sua vida. Deus permitiu que você nascesse. Que privilégio! E Ele escreveu a nossa história. Minha identidade está atrelada a essa obra maravilhosa da eleição. Deus escolheu a mim, Deus escolheu você com um propósito. Louve a Deus, engrandeça o Senhor por essa bendita verdade. Essa é a nossa identidade. Nós somos escolhidos. Há uma outra e importante também identidade, passa aí para mim. Somos filhos. Ele me escolheu para que eu fosse seu filho. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Antes de ser filho da dona Nívia, Deus já tinha me escolhido para eu ser filho de Deus. Deus escolheu você para ser esse filho amado.
No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala que Jesus veio para o que eram seus, os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos porque fomos adotados. Todo mundo é criatura de Deus. Mas os filhos são aqueles que Deus adota. Então não tem esse negócio que todo mundo é filho de Deus, não. Os filhos de Deus se tornam filhos de Deus, são adotados por Deus. É algo mais maravilhoso ainda. Porque em vez dele escolher um perfeito, não havia, mas estou supondo, um melhor do que eu, Deus quis escolher a mim, imperfeito que sou. Há pastores melhores, há gente melhor, bem mais bonita, inteligente, sadia, ética do que eu, mas Deus resolveu escolher a mim para eu ser o filho de Deus. Aquele que é correto, certinho, tudo, tem a sua religião, e tem gente bem ilibada em muitas religiões. No entanto, não são filhos. Eu sou filho de Deus. Aleluia. A adoção é uma verdade gloriosa. Por meio dela, Deus nos adota como membros de sua família. Ele nos torna seus herdeiros. Um filho adotivo pode usar o nome de seu novo pai, a ser participante como herdeiro de todos os bens. As dívidas da antiga família são canceladas. O filho adotivo tem um novo sobrenome, um novo status, uma nova vida, uma nova família, uma nova herança. Outrora, eu era escravo, mas agora eu sou livre por causa do meu pai. Outrora, procedente de uma família condenada, agora, membro de uma família abençoada. Outrora era membro de uma família falida espiritualmente, agora, membro da família de Deus. Outrora era perdido, agora salvo pela graça. Outrora era afastado de Deus, agora clama, Abba, Pai. Certamente não há privilégio mais elevado do que ser chamado filho de Deus. Você sabe com quem está falando? Com o Filho de Deus. Eu tenho alguém que eu posso chamar de Pai, meu Pai. Nós podemos falar, Pai Nosso. É um privilégio. Eu não tive a criação do meu pai, né? Meus pais se separaram muito cedo. Não tive uma referência masculina e nem paterna. Isso poderia gerar muitos traumas, muitos problemas. Mas quando o Evangelho entra na minha vida e mostra quem realmente é pai, o verdadeiro pai, tudo caminha da maneira correta. A minha referência de pai é o meu Deus, revelado nas Escrituras. O seu pai, aqui da igreja, salvo, ele é filho também desse mesmo pai. Por isso, as nossas lutas, os nossos traumas são consertados na cruz. E é ali que deve ficar, aos pés da cruz. Graças a Deus por esse Evangelho que corrige a minha vida, que molda a minha vida ao caráter de Cristo, à vontade do Senhor. Somos filhos de Deus. Nosso status legal é fornecido em Cristo, garantido pelo Espírito Santo como um penhor até o dia da redenção. Essa doutrina oferece o maior conforto e segurança aos crentes e os capacita a realizar a obra de Deus. Deus me escolhe com um propósito. Deus me torna filho com um propósito. E qual é o propósito de Deus nessa minha identidade? A glória de Deus. No versículo 6 ele fala que eu sou predestinado, escolhido para o louvor da glória de sua graça, do seu favor. No versículo 12 fala que Jesus me salvou, derramou o seu sangue sobre mim,
para o louvor da sua glória. E no versículo 14 fala que o Espírito Santo nos cela para o louvor da sua glória. A nossa identidade como escolhidos e como filhos tem um propósito, a glória de Deus. E por isso tudo muda. Muda o meu relacionamento com as pessoas, porque eu devo tratar as pessoas com a identidade de Cristo Jesus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Logo, eu vou tratar com amor, eu vou tratar com perdão, eu vou tratar com reconciliação, eu vou tratar a pessoa como Cristo deveria tratar e como trata. É para isso que nós somos chamados. Nós temos um propósito, a glória de Deus. No nosso catecismo, essa pergunta, né? Passa aí para mim. Vamos ler? Qual... Um momentinho, vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. Qual... O seu propósito é de glorificar. Deus criou você. Deus escolheu você. Deus tornou você filho, adotou você com um propósito, a glória dele. O meu casamento tem que ser bem-sucedido porque isso glorifica a Deus. O trabalho que eu faço tem que ser bem feito porque isso glorifica a Deus. Os meus relacionamentos devem ser em amor porque isso glorifica a Deus. Toda a nossa vida tem que ser vivida nesse prisma, nessa direção, à glória de Deus. A nossa vida tem glorificado a Deus. Você, como filho, tem glorificado a Deus através da sua vida, através do seu trabalho, através do seu casamento, através da sua família, onde Deus tem te colocado nos estudos. Eu vou tirar boas notas, não porque isso agrada os meus pais. Eu vou tirar boas notas porque isso glorifica a Deus. Eu vou obedecer os meus pais porque isso glorifica a Deus. Porque Ele tanto me amou que eu não posso entristecê-lo. Eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu devo viver para a glória do nosso Deus. O fim principal da nossa vida é a glória de Deus. Minha vida só vai ter sentido, significado, se for vivido para a glória de Deus. Jesus viveu, morreu para a glória de Deus. Eu fui escolhido, salvo e adotado com um propósito, a glória de Deus. A vida que Deus quer que eu viva é uma vida que glorifique a Deus. Não é aquilo que as pessoas querem que eu seja, e nem o que eu quero ser, porque o que eu quero ser muitas vezes não glorifica a Deus. Mas aquilo que Deus quer que eu seja, isso glorifica a Deus. Falamos de Jacó, que não viveu a sua vida de acordo com o propósito de Deus. Quis ajudar a Deus. Até que a vida dele muda, quando ele encontra Deus. E nessa luta, porque ele encontrar com Esaú, Deus mesmo fala com ele através do anjo, daquele homem de Deus que estava ali com ele. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele não fala mais Esaú, ele fala Jacó. Lembra que eu falei? Às vezes as pessoas querem ser o que eu não sou. Mas às vezes eu quero ser quem eu sou realmente. Jacó é enganador, suplantador, quer levar vantagem. E ele fala correto. Qual é o seu nome? Jacó. Então disse, já não vai mais chamar Jacó, e sim Israel. Não é o que você quer ser, é que eu quero que você seja, para que a glória seja minha. Assim diz o nosso Deus, assim orienta o nosso Deus. A partir daqui, a vida de Jacó muda. A partir daqui, os seus relacionamentos são consertados. E a partir daqui, Deus honra a promessa de que o maior servirá o menor. E ele se torna o pai da nação. E a nação se chama Israel,
porque Deus quis que Jacó cumprisse o propósito de Deus e não o seu próprio propósito. Para quem você está vivendo? Quem você quer ser? Você vai ficar nessa luta até quando? Busque esse Peniel. Jacó, depois disso, fala: esse lugar vai se chamar Peniel, porque eu vi Deus face a face e foi livrada a minha alma. Que a nossa vida seja assim, para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, e que nós possamos viver segundo o Senhor. A vida de Jacó foi uma vida turbulenta, por causa de sempre querer ser o que o outro era. Mas agora ele encontra com Deus. A mesma pergunta é feita: quem é você? Que você possa responder o chamado de Deus. E ele possa falar: quem é você? Sou escolhido de Deus, filho de Deus, para fazer a vontade do Senhor, para glorificar o nosso Deus. Quem nós somos em Cristo Jesus? Quem nós somos em Cristo Jesus? Eu fiz uma lista de textos que falam quem nós somos. Acompanhe aí se você puder, tá bom? Passa aí a outra tela. Isso. Está pequeno porque eu quis caber tudo aí. Depois eu mando para você, mas presta atenção aqui. Qual é a minha identidade? Olha o que a Bíblia diz, quem você é em Cristo. Sou escolhido por Deus. Sou um predestinado ao amor de Deus, sou uma nova criatura, criado em verdade, justiça e santidade, sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, sou rei e sacerdote para Deus o Pai, sou embaixador em nome de Cristo, sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, sou lavado pelo sangue de Jesus, sou justificado, sou santificado em Cristo, sou mais que vencedor, sou luz do mundo, sal da terra, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Sou forte porque o Senhor é a força da minha vida, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos, sou livre de toda condenação, do domínio do pecado e de toda maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino de luz. Sou guardado e selado pelo Espírito Santo, sou filho de Deus. Aleluia. Para de ficar chorando, para de ficar se depreciando, para de ficar com lamúrias. Olha o que você é em Cristo. Não tem motivos para nós nos deprimirmos. Eu sou amado desse Deus, eu sou precioso a esse Deus, apesar de mim. Ele fez tudo isso por amor, para que você possa glorificar. No dia que você estiver triste, achando que ninguém te quer e te despreza, comece a louvar a Deus. Começa a agradecer quem Deus é e o que Ele fez na sua vida, e Deus muda. Muda o nosso choro em alegria, o nosso pranto em festa, vestes de alegria em vez de vestes de luto. Às vezes a gente fica assim, né, acarbunhado, meio ali, né, se depreciando, ruim. Ainda mais quando chove, fica, ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Essa família. Não sei. Querido, você faz parte da família de Deus. Você é amado pelo Senhor. É para isso que Deus te escolheu. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te tornou filho. Para você render glórias, louvores ao nosso Deus. Que você saia daqui para viver o que Deus quer que você viva. Cumpra a vontade do Senhor na sua vida. E com certeza, muitas coisas vão mudar. Porque essa é a nossa identidade. Escolhidos, filhos, salvos, lavados pelo sangue, amados por Deus, preciosos aos olhos de Deus. Amém.